Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje vamos tentar falar um pouco de Felipe Camarão, conhecido, né? Assim, que o seu nome completo é Frei Dom Antônio Felipe Camarão, né? Capitão general de todos os índios do Brasil, né? E que também ele é uma figura muito importante para o exército brasileiro, né? Mesmo que hoje em dia não tenha muito importância, mas é uma figura na história do Brasil. Então, seu nome de origem, seu nome indígena se chamava Potiguaçu. Nasceu em 1601, na época seiscentista, né? Essa época aí que o Brasil enfrentou um inimigo formidável. Enfrentou o maior exército do mundo, que era da Holanda, né? Da Casa de Orange. Os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais cresceram os olhos aqui no Brasil, né? A princípio no Nordeste, nas costas aqui do Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, né? E aí chegaram aqui no Nordeste saqueando, né? Destruindo todas as senzalas, quer dizer, todos os engenhos, né? Destruindo toda a riqueza do Brasil. O Brasil era Recife e Olinda era muito rico nessa época. Olinda, né? Era muita riqueza, muito ouro, muita prata. E isso o mundo estava sabendo, né? E fato interessante que tem relatos que conta que os judeus, os cristãos novos que tinham aqui no Brasil, chamavam os holandeses para vir invadir o Brasil, né? Porque eles diziam que era judiado pela Inquisição, pelos inquisidores católicos. Quer dizer, o Brasil era católico, né? E nesse tempo o Brasil pertencia à Espanha, Filipe II, porque Dom Sebastião foi para uma guerra e morreu, né? E ficou sem sucessão em Portugal, ficou nessa briga de sucessão, e Filipe II reivindicou Portugal. E daí para frente o Brasil também ficou dependendo de Espanha. Aí o que acontece? Aí os holandeses desembarcaram aqui, tomaram os fortes. Aqui, por exemplo, o Forte dos Eimagos, no Rio Grande do Norte, e outros fortes aí pela costa brasileira, pela costa nordestina, né? E fizeram rapina e pirataria, era coisa de protestante da época, né? Coisa de huguenote, eram os conhecidos huguenotes que saqueavam Olinda, né? E nisso
Era a inimizade que começou desde a Revolução Protestante da Alemanha, né? Que os Países Baixos aderiram ao protestantismo, à revolta, à Revolução Protestante, né? E esses holandeses se chamavam huguenotes. E eles sabiam da riqueza do Brasil, né? E alguns autores dizem que era como se fosse uma inveja que eles tinham dos católicos, da poderio espanhol, né? Portugal, porque do Tratado de Todas as Ilhas, que foi dividida a América, né? Para Espanha e Portugal, que esteve aqui para evangelizar a América, né? Então, esse contexto de invasão holandesa, né? Eles matavam os bois, matavam as pessoas indiscriminadamente, né? Matavam crianças, mulheres, escravizavam, né? Até meu avô, as pessoas mais velhas dizem que os holandeses eles trabalhavam à noite para que os brasileiros não soubessem fazer os ofícios que os holandeses faziam, né? Principalmente em Olinda, Recife, né? Esses lugares onde eles ficaram muito tempo instalados. Essa guerra durou 15 ou mais anos, né? Desde da invasão holandesa até a reconquista católica, né? E Henrique Dias e outros grandes brasileiros, negros, índios e brancos, mamelucos e crioulos, foram muito nacionalistas, muitos patriotas aqui no Brasil, né? Porque teve momentos que Portugal, já sobre o domínio dos portugueses, de Dom João IV, ele pede para os brasileiros recapitular, fazer uma capitulação, quer dizer, uma rendição, parar de resistir. E os insurretos, Felipe Camarão, bravíssimo, patriota, não recapitula jamais e vê as suas vitórias, né? E acontecem muitos prodígios, né? Como se a mão de Deus estivesse a favor dos católicos. Acontecem muitos prodígios. Acontece que uma vez os protestantes huguenotes holandeses, né? Eles chegam numa casa do povo católico e eles, como é de praxe, eles destroem as imagens sacras, né? Vai destruir uma imagem de Santo Antônio com espada e a imagem sangra, né? Isso aí é dito pelas pessoas que escaparam dessa barbaridade desses holandeses, né? Tem documentos sobre essas coisas. E na Batalha de Guararapes, é muita história. A Batalha de Guararapes, uma vitória esplêndida, né? Que foi notícia na Europa. A reconquista do Brasil, do território da terra de Santa Cruz, teve milagres estupendos também, que dizem que foi Nossa Senhora protetora do Brasil, que
fez os brasileiros vencer essa guerra, né? Então, é muito bonita a história, toda essa história da Reconquista brasileira, né? E aí, esses brasileiros foram condecorados pela coroa portuguesa, eles foram condecorados pela coroa espanhola e, né, receberam títulos nobres de Dom, Frei Dom Antônio Felipe Camarão, né? Dom Henrique Dias também, que era um negro africano que trazia centenas de africanos para lutar nessa luta, né? Uma luta que os brasileiros estavam em minoria e os holandeses sempre perdendo bastante na guerra, né? E foi muito maravilhoso para o Brasil essa reconquista estupenda, né? Das nossas terras, da terra de Santa Cruz, para a honra e glória do Senhor. Então, a Holanda era o maior poderio, né? Fazia rivalidade com a Espanha, né? A Holanda recrutava todos os piratas, aqueles homens desassombrados mesmo, corajosos nos mares. A Holanda recrutava esses homens com o capital de dinheiro dos banqueiros que estavam começando a ser grandes banqueiros aí, os protestantes e os judeus, né? Que daí nascia a maçonaria, os reinos protestantes da Inglaterra, todos os países protestantes, Inglaterra, Holanda, França, né? Que rivalizava com o resto da cristandade católica, né? Então era muita disputa, a disputa nos mares, a disputa em terras, né? E só por milagre de Deus mesmo o Brasil ter vencido isso, ter se libertado dos protestantes, porque eles eram muito mais bélicos, beligerantes, mais potentes, né? Então, se diz ter um relato que eu ainda não cheguei a ver, esse relato de milagres de Nossa Senhora, né? Pelo povo da terra de Santa Cruz. Então o Papa condecorou também o desassombrado Felipe Camarão, aqui o brasileiro, né? Que ele é homenageado com um bairro, tem um bairro em Recife ou em Olinda que tem o nome dele, Dom Antônio Felipe Camarão, né? E também tem a casa de Felipe Camarão, onde ele viveu por um tempo de sua vida em Recife ou em Olinda, né? Então é uma pessoa muito importante e que deveria ser mais lembrado, deveria ser a história brasileira deveria ser muito lembrada, lembrar dessas figuras de proa, lembrar desses titã, desse grande índio convertido, né? Grande católico Felipe Camarão, né? É um homem que foi respeitado até pelos huguenotes holandeses, né? Então foi uma reconquista estupenda durante toda essa vastidão de terras aí, da Bahia ao Rio Grande do Norte, né? Onde os holandeses fizeram muitas atrocidades. Os holandeses mataram muita gente. Não foi só esse relato que a gente conhece, que ficou bem conhecido de Cunhaú e Uruaçu,
né? Mas também teve outros antes, outros matanças de gente antes desse acontecido de Cunhal e Uruaçu, né? Que eram os índios tapuias junto com os huguenotes, né? Então era muita ruindade que eles tinham. Tinha um capitão também que se chamava Jacó Rabi, era um rabino judeu, né, que comandava aí os exércitos aí dos holandeses e fizeram muitas atrocidades aí. Os tapuias, né, arrancavam o coração das pessoas pelas costas, né? Então, eles vieram aí para Cunhaú e Uruaçu, onde hoje em dia é aproximado da capital do Rio Grande do Norte, Natal, né? E aí matou muitas pessoas que estavam na missa, né? Pessoas que estavam na missa aí, eles matavam sem dó e piedade, né? Como se diz no relatos aí. Então era como se fosse uma vingança, por eles não poder ganhar dos exércitos brasileiros, eles faziam isso, né? Eles vingavam assim as pessoas inocentes, né? Então, Felipe Camarão, Frei Dom Antônio Felipe Camarão, guerreiro mor, é um dos maiores guerreiros do Brasil, guerreiro mor, bom guerreiro mor do Brasil, né? É de legendária memória, de feliz memória, né? Protegeu o Brasil. Se não fosse isso, hoje o Brasil seria de berço protestante, né? Se não fosse isso, o Brasil seria de berço protestante, mais pior do que está hoje, né? Então, essa guerra é chamada de Guerra da Luz Divina, essa guerra que estou tentando um pouco aí relatar nesse canal. Então, deixe seu like, comente, compartilhe esse canal. Canal Verazmente Católico, né? Então, uma guerra da luz divina, né? A guerra da luz divina que protegeu o Brasil. Se não fosse isso, o Brasil seria de berço protestante, né? Então, são heróis nacionais. Heróis nacionais aí. Frei Dom Antônio de Felipe Camarão, Clara Camarão, a sua mulher, Clara Filipa Camarão, né? Também teve grande papel as mulheres. As mulheres teve uma batalha que elas botaram os holandeses para correr, né? Elas, né? E foi grande essa vitória, né? Foi muito respeitável, louvável por anos e anos. O Brasil ficou respeitado por esses protestantes, né? Porque veja como era, né? Se hoje as pessoas elas dizem ser superiores, né? Os países de primeiro mundo, né? Imagina naquele tempo, né? Os holandeses chegando aqui dizendo: esses índios bestiais, esses negros bestiais, nós vamos desbaratá-los, né? Assim, talvez eles diziam com certeza, né? Então, quer dizer, eles tiveram grandes derrotas, grandes baixas, os exércitos holandeses. E os exércitos holandeses mandavam frotas para cá, mandavam com muito investimento dos banqueiros da Suíça, né? Porque estava tudo coligado. Os protestantes, né? A franco-maçonaria, os banqueiros suíços e ingleses, as frotas protestantes vindo para cá para um olho nas minas de ouro de prata, e o seu plano era sair do Brasil até o Peru, do Nordeste até o Peru, numa linha reta,
né, para pegar o ouro e a prata dessas terras ricas da América, né? Mas aí teve uma forte resistência aí dos brasileiros bravos. Felipe Camarão, um homem providencial daquela época, um homem católico, né? Que fez grandes feitos militares. Frei Dom Antônio de Felipe Camarão, Guerreiro Mor, né? Capitão Mor, aí do Exército, que barrou e que foi uma grande resistência para o Brasil, né? Então, é muito bonita essa história, a história da nossa hispanidade, da nossa portugalidade, da nossa brasilidade, né? A gente tem que respeitar, né? O pernambucano Frei Dom Antônio de Felipe Camarão, né? De Filipa Clara Camarão, que era a sua mulher, era a irmã, se eu não me engano. Então, é uma grande história de grandes feitos militares no Brasil, na época da colônia, né? E foi muito patriota, foi muito nacionalista. Hoje as pessoas se perguntam assim, quer dizer, tem teorias teóricos que dizem, né? Não, o Brasil despertou mais seu nacionalismo, seu patriotismo na época do século XIX para cá, isso, aquilo, outro, mas não. Eles se enganam porque já naquela época, um homem desse como Frei Dom Antônio de Felipe Camarão, ele era um homem muito patriota, porque educado pelos jesuítas, porque quem dava educação aqui eram os jesuítas, e eram os jesuítas, eram uns padres muito santos, eram uns padres de santidade, né? Em vida, com fama de santidade, os jesuítas que educaram esse povo brasileiro, né? E era assim, o Brasil já nesse tempo já era patriota demais, apesar de pertencer à coroa portuguesa, né? Mas com todo o amor à terra, com todo o amor à região, pode-se dizer sim que eles eram patriotas, que eles eram nacionalistas, esses homens, que hoje em dia é difícil achar um homem que tenha um pensamento desse, que tenha um amor pela terra Santa Cruz, como esses homens que fizeram essa grande resistência, uma resistência na guerra da luz divina. Aqui vai as nossas o nosso máximo respeito, né? Nosso máximo respeito a esses homens todos, né? Felipe Camarão, Henrique Dias e etc., né? Desde os primeiros homens que chegaram aqui, né? A terra Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde os primeiros homens, Pedro Álvares Cabral, né? E o Brasil já estava no coração da cristandade. O Brasil já estava no coração da cristandade, porque antes de Pedro Álvares Cabral vir para cá, essas terras já, os europeus, os espanhóis, aqueles homens navegadores, os portugueses, eles já sabiam, e os papas também, né? Naquele tempo, antes da Revolução Protestante, foi dadas a Ordem de Santa Cruz, a Ordem
a ordem de Cristo, né, para a evangelização dos povos, né? Então, isso é só um dos vídeos que nós iremos fazer pela militância do laicato nacional. E que viva Cristo Rei. Um abraço a todos.